Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos do Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Estamos na página 39, Luiz e Rosa. Essa é a primeira edição, tá? Lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20. É sempre o mesmo link e através do perfil do Instagram Leituras Sistêmicas, vocês conseguem ter acesso aos links dos grupos do Facebook e do Telegram, que é Direito Sistêmico Grupo de Estudos, e esse link ele é disponível lá nesses grupos, tá bom? No Leituras Sistêmicas também a gente compartilha algumas informações, os grupos do Facebook e do Telegram, alguns comentários que a gente faz aqui, citações, a gente acaba compartilhando nesse grupo também. Então, é bem interessante estar fazendo parte. E hoje nós temos como leitor Eurico e estamos sob a orientação da Cleusa. E é isso, Cleusa, já passo a palavra para você. Então, boa noite, pessoal. Assim, é muito bom estar aqui. Essa terça-feira, para mim, é sagrada estar com vocês, né? Que é uma forma de estar aprofundando nos conhecimentos, nas informações que o Bert Helling trouxe para a gente, né? E eu fico muito feliz de ter vocês com a gente, que é uma oportunidade que a gente tem, né? De dar continuidade a esse conhecimento, né? Dessa educação continuada. E vamos seguindo. Eu vou passar para o Eurico para estar fazendo a leitura. E durante a leitura, quem tiver dúvida pode estar fazendo perguntas, levantando a mão física ou a mãozinha virtual, né? E como essa leitura hoje tem muitas imagens, a gente vai ver a melhor forma de estar compartilhando isso, para que fique fácil para todo mundo ter uma melhor compreensão do assunto. Com você, Eurico. Boa noite a todos. Luiz e Rosa. Agora você pode me ter como sua mulher. Hellinger. Quem quer trabalhar? Para Luiz e Rosa. Vou trabalhar com vocês. Para o grupo. Após um tempo, quando olhamos para esse casal, quem está sofrendo? A mulher está sofrendo. Por isso, vou começar com ela. Para Rosa. De que se trata? Rosa. Meu marido vive em La Coruña, bem no norte da Espanha, e eu vivo com meus filhos em Cádiz, bem no sul. Há pouco tempo ele encontrou um trabalho e estamos pensando sobre a possibilidade de segui-lo. Além disso, estou preocupada com o meu filho mais velho, pois ele tem um canal lacrimal entupido. Apesar de já ter sido operado, não melhora. Henninger. Quantos filhos vocês têm? Rosa. 2. Henninger. Por que o marido não permaneceu em Cádiz? Luiz. Deixei Cádiz porque minha mulher me expulsou. Meu filho mais velho, de 2 anos, me disse: Papai, vá embora. Quando ela engravidou, decidi cuidar mais da casa. Arrumei a casa, pintei-a, coloquei o jardim em ordem, acompanhei o parto e assumi o bebê quando estava com 4 meses, pois a licença maternidade aqui é muito curta. Fiquei em casa até ela completar 2 anos. Depois, a situação se tornou insustentável. Hellinger, não devemos deixar alguém falar demais, senão a energia vai embora. O essencial nós já ouvimos no início que a mulher o expulsou. Isso basta para o trabalho. O que ele disse, além disso, não é importante. A pergunta agora é: qual o procedimento adequado? Para Rosa, ele não parece ser exatamente um criminoso, não é? Rosa, olha para seu marido, não. Isso ele não é. Hellinger, exato. Portanto, é estranho você querer expulsá-lo para o grupo.
Num caso assim, suponho que algo na família de origem precisa ser colocado em ordem. Então, o problema tem pouco a ver com a relação deles como casal, mas algo da família de origem da mulher está atuando. Por isso, vou começar com a família de origem dela. Rosa, o que acontece em relação ao que acabamos de falar é que minha mãe sempre desvalorizou meu pai e também a sua família. Hellinger, aconteceu algo de especial nas famílias? Por exemplo, uma morte precoce, um acidente, um crime? Rosa, minha mãe tinha um tio que morreu de forma trágica. Ele foi praticamente espetado por uma estaca. Hellinger, por quê? Rosa, foi um acidente. Não sei mais do que isso. Também um primo do meu pai se suicidou. Dizem que o acusaram de um roubo que ele não cometeu. E minha família mais próxima que eu conheci, um cunhado de minha mãe morreu em um acidente de carro. Hellinger para o grupo. Mesmo com essas informações, ainda não sabemos o que realmente é importante. Por isso vou começar simplesmente a constelar a família. Talvez percebamos, a partir das reações dos representantes, o que deve ser considerado. Através dessas reações, obteremos as informações importantes. Hellinger para Rosa. Quantos filhos eram em casa? Rosa. 3 irmãs. Hellinger. Algum dos pais teve uma relação importante antes de se casar? Rosa. Que eu saiba, não. Hellinger. Então, precisamos do pai, da mãe e dos 3 filhos. Que posição você ocupa entre os filhos? Rosa. Sou a mais velha. Aí ele coloca na figura 1 a mãe, a representante da mãe, o pai olhando atrás da mãe, olhando não para ela, mas olhando para o filho, para a segunda filha, né, e a terceira filha olhando para a segunda filha, e a primeira filha olhando para, que seria a Rosa, a própria Rosa. Hellinger para o grupo. Quando olhamos para essa constelação, vemos que o pai é expulso. Encontramos a mesma situação que ela de sua família atual. O pai é excluído. A mulher também precisa expulsar o seu marido, pois assim sente-se ligada à sua família. Caso ela fique com ele, terá toda a vida uma consciência pesada, pois o homem é totalmente inocente. Para Rosa, você sabe o que está fazendo com ele? É criminoso? Com a consciência limpa? É assim, denominamos isso de emaranhamento. Para o grupo, agora precisamos primeiro colocar algo em ordem nessa família, para que ela possa ficar com o seu marido com a consciência limpa. Rosa, sim, naturalmente. Hellinger para o homem. Você também concorda? Luiz, sim. Ele abaixa a cabeça e está comovido. Hellinger para o grupo. Agora ele se sente apreciado por mim para os representantes ao ver que estão querendo se movimentar. Não se mexam para o grupo. Em uma constelação assim, não se deve seguir os movimentos da alma, mas é permitir aos representantes que se movimentem da forma que desejam. Isso conduz facilmente à confusão. Aqui o terapeuta conduz. Hellinger para Rosa. O que ocorreu na família de sua mãe? Rosa. Que? Acontecimentos? O que pode ter acontecido? Hellinger. O que houve com sua mãe, seu pai e seus irmãos? Rosa. Minha mãe desconsiderou meu avô e sua família. Hellinger para o grupo. As pessoas que podem ajudar agora seriam seus pais. Agora vou colocá-los aqui. Hellinger escolhe os representantes e os posiciona.
Aí ele coloca a, a mãe da mãe, né? A mesma figura anterior, o pai, representante do pai, olhando para o filho, número 2, a filha 3, né, olhando para o filho número 2, e a filha 1 olhando para a mãe olhando para fora, o pai da mãe olhando para a mãe, e a mãe da mãe também olhando na mesma direção do pai, e o pai à direita da mãe. Hellinger, após um Eurico, tempo. Eurico, só um Sim, segundinho, né? sim. Porque para quem está acostumado com as novas constelações, isso já começa a dar um nó, né? Uhum, Porque era uma época em que se começava colocando a família inteira no campo, né? Então, assim, só para estar esclarecendo. E onde o facilitador realmente ele ia procurando estar fazendo essa estrutura, corrigindo a família, não era o campo que se movia, né? E aqui ele já diz bem claro, né? Nessa constelação, você não pode deixar os representantes moverem de acordo com o que está sentindo, e se deixar isso acontecer, vai dar confusão. Então, ele vai conduzir praticamente a constelação inteira, né? Olhando a reação dos representantes, mas ele introduzindo e ele orientando os movimentos. Tá, sim. pode continuar. Hellinger, após um tempo para o grupo. O pai da mãe não está bem, para a mãe. Ajoelhe-se diante dele, curve-se bem profundamente e estenda as mãos para frente. Aí a figura da mãe, após um tempo, para seu pai. Não faça nada, apenas fique aqui. Aí ele direciona a figura da mãe olhando para o pai e os restantes dos representantes permanecem no mesmo lugar. Ele somente move a representante da mãe se olhando para o pai. Após um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe do pai da mãe e a coloca atrás do pai. Aí a imagem é a mesma, anterior, e ele coloca a representante da mãe do pai da mãe atrás do pai da mãe. Hellinger, após um tempo para o grupo. Falta-lhe a mãe. Pode ver isso? Com a sua mãe atrás de si, ele adquiriu força. Após um tempo, Hellinger posiciona a mãe do pai e da mãe ao lado direito dele. Aí, as posições anteriores, iniciais, continuam a mesma, e ele traz a mãe do pai e da mãe ao lado do pai da mãe, olhando na mesma direção que estaria a mãe. O pai da mãe soluça. Hellinger para o grupo. É bonito ver o efeito disso para o homem. Hellinger para a mãe do pai da mãe. Como você se sente ao lado do filho? Mãe do pai da mãe. Eu me sinto carinhosa. Hellinger para a mãe. Levante-se, porém permaneça ainda ajoelhada e olhe para isso. Hellinger, após um tempo, para a mãe da mãe. Como você se sente? Mãe da mãe. Estou muito comovida e preocupada com ele. Hellinger para a mãe. Agora você pode se levantar. Após um tempo, sim, vá até ele. Ela vai até o pai e o abraça. Ele a segura carinhosamente e acaricia sua cabeça e permanecem assim por algum tempo. Então, na ilustração, a representante da mãe se aproxima muito muito do pai e da mãe. Após um tempo, Hellinger desfaz o abraço. Hellinger para a mãe. Como você se sente, mãe? Bem, Hellinger coloca a imagem da solução, que seria os três filhos, filho um, filho 2 e filho 3, olhando para o pai da mãe, para a mãe, para o pai,
para a mãe do pai da mãe e a mãe da mãe ao lado, todos olhando para os filhos. Pai da mãe se seguram pelas mãos. O segundo e o terceiro filhos abraçam-se por trás. Hellinger para os filhos. Vou trazer vocês para cá, para a esfera do seu pai. Eurico, Aí, foi. dá uma paradinha. Helena, põe a imagem de volta. Então, nessa imagem, aqui tá a Rosa e as irmãs, né? Aqui está o pai e a mãe dela, e o que ele está trabalhando, que é os pais, né? Os pais da mãe, os avós da Rosa, e aqui a bisa da Rosa, que está dando, né, apoio para o pai dela, né? Ele afasta os filhos para trabalhar só esse núcleo da família primeiro. Pode continuar. Obrigada, Helena. Uhum. Sim. Hellinger para o grupo. O homem agora está ótimo. Para a representante de Rosa. O que há com você? Primeira filha. Eu não estou bem, não me sinto bem. Sinto uma cisão, as minhas irmãs e o resto da família. Uma cisão entre minhas irmãs e o resto da família. Hellinger, agora ajoelhe-se diante de seu pai, curve-se profundamente para as outras filhas, afastem-se um pouco. As outras filhas afastam-se um pouco, porém continuam abraçadas. Aí ele muda, coloca essa configuração. A, a Rosa, né, que é a filha, fica diante do pai. Esse momento que ele faz isso, né? Se aproxima, ajoelha, ele está pedindo para fazer uma reverência. E essa reverência, que ele chamava de grande reverência, que é você deitar no chão, estender as mãos com a palma voltada para cima, né? Então, ele coloca que é a maior, porque tem aquela reverência que você só faz abaixando a cabeça um pouco, ou quando você se curva um pouco, e tem essa grande reverência, que é você se colocar realmente no chão, voltado para o outro, com as palmas da mão para cima. E, às vezes, quando a gente pede para a pessoa fazer essa reverência, quando a pessoa não está ainda com a alma ligada no outro, ela até faz um movimento com o corpo, mas você percebe que ela fica tensa, que ela não entrega, que o corpo não entrega, né? Então, são momentos que normalmente a gente tem que estar esperando até que a pessoa realmente consiga entregar e realmente reverenciar, ver a grandeza do outro, né? Porque quando tem essa entrega, você começa a ver a grandeza da pessoa que você está reverenciando. Fala, Helena. Teve uma situação similar agora no Hellinger Days, né? E aí eu lembrei dessa posição da mão para cima. A Sophie fez a pessoa colocar a mão para baixo. Porque que acontece? Era uma pessoa que, assim, estava muito grande em relação aos pais, muito, assim, muito exigente. E aí ela fez ele deitar desse jeito, de barriga para baixo. Inclusive, ela fez uma observação das costas, assim, e foram duas pessoas, tá, que ela estava fazendo ao mesmo tempo, que a pessoa não estava realmente entregue no chão. E aí uma delas estava com a mão para cima, então ela falou assim, olha, mão para baixo, porque ele ainda exigia. Então ela falou que com a mão para cima ele ainda estava esperando receber algo. E aí ele tinha que fazer tipo assim, essa reverência mesmo assim de gratidão, né? Então só para Assim, mas nessa época aqui, o Bert colocava essa reverência de gratidão com as palmas das mãos. isso, eu lembro também. Mas foi uma coisa que eu vi só agora também, entendeu? Eu sempre vi com a mão para cima também. Esse movimento da pessoa estar deitada com as palmas da mão, mas daí ela não entrega, fica como se o corpo tivesse, o tronco tivesse um pouco acima do chão. Às vezes, né, o facilitador precisa de... O Hellinger dava ali um tapa logo, ele chegava e fazia nas costas da pessoa para a pessoa abaixar.
Eu não dou um tapa, mas às vezes eu toco nas costas da pessoa para lembrar que ela não está entregue, tá? Que ela está ali, tipo assim, ela foi fazer a reverência porque foi pedido para ela fazer, mas ela realmente não está entregue. Então, você percebe isso no corpo da pessoa, né? Então, teve vários momentos que o Helen e ele davam um tapa mesmo. E a Sophie também. Às vezes vai na pessoa e dá um tapa para que ela acorde, para que ela entrega, né? Então, Renato também. é, essa grande reverência, ela é muito importante e ela produz um efeito muito grande na alma. Então, é muito importante a gente observar isso. Vamos seguir mais um pouquinho. Não sei, Uhum. um monte de imagem, como é que a gente faz? Aham. A representante de rosa coloca as mãos no peito, se ajoelha, inclina-se profundamente diante de seu pai. Permanece assim por um longo tempo. Hellinger para Rosa. O que aconteceu na família do pai? Rosa. Meu pai é o único filho ao lado de 3 irmãs. Acho que sempre se sentiu responsável por levar a sua família adiante, em um sentido mais amplo, de cuidar dela. Ele comprou uma casa ou um apartamento para seus pais e também para sua irmã mais nova. A representante de Rosa se ergue e permanece ainda de joelhos. Após um tempo, Henninger escolhe um representante para o pai do pai e para a mãe e para a sua mãe e os coloca em seu campo de visão. Ele acrescenta os dois representantes, né? O pai do pai e a mãe do pai, ambos olhando em direção a Rosa e as irmãs e os irmãos. Hellinger para o pai. Diga-lhes: agora vou para minha mulher e meus filhos. Pai, agora vou para minha mulher e meus filhos. Hellinger. Agora deixo meu pai e minha mãe e vou para minha mulher e meus filhos. Após um tempo, o homem toma a sua mulher pela mão, separa-o dos pais e vai com ela até os filhos. A representante de Rosa o abraça. Depois, todos se abraçam profundamente. Seguimos? Mantenha a imagem um pouco. Então, na figura, aqui está o pai e a mãe da Rosa e as irmãs. A Rosa é essa figurinha que está aqui mais escura. Aqui estão os pais do pai, né? O pai do pai da Rosa. Aqui está a mãe dele dando a força. E aqui os representantes que ele colocou para o pai dela se despedir da família dele. Pronto, Helena, obrigada. Hellinger para o pai. Bom, aqui encerrou, né? A gente. Luiz coloca as suas mãos nas costas da sua mulher. Ela seca as lágrimas, ele pega a mão dela, porém a larga novamente. Hellinger coloca o homem e a mulher um pouco para trás. Posiciona a representante de Rosa à esquerda, ao lado de seu pai, e pede aos outros representantes que se sentem. Depois coloca Rosa e seu marido na constelação e ainda escolhe representante para os 2 filhos e os coloca diante de seus pais. Você quer comentar alguma coisa a respeito da figura, Cleusa? Porque só agora, nessa figura, que ele está entrando na constelação que ela trouxe,
né, dela, do marido e dos filhos, né? Mas, mesmo assim, ele mantém o pai e a mãe dela ainda no campo. E são os que vão fortalecer, né? É. Hellinger, após algum tempo, para Rosa. Olhe para seu marido e diga: eu sinto muito. Rosa, eu sinto muito. Hellinger, agora, eu sinto muito. Rosa, agora eu sinto muito. Ela vai até ele e os dois se abraçam profundamente. Hellinger, após um tempo, para Rosa, agora olhe para as crianças e diga: o pai de vocês é o melhor. Rosa, o pai de vocês é o melhor. Hellinger, para mim, ele é o melhor. Rosa, para mim, ele é o melhor. Hellinger para Luiz. E diga aos filhos: aqui vocês não têm nada que se meter. Luiz, aqui vocês não têm nada do que se meter. Hellinger, aqui vocês são os pequenos. Luiz, aqui vocês são os pequenos. Hellinger para os filhos. Como é isso? Primeiro filho, melhor. Segundo filho, melhor, mas sinto um pouco de inquietação. Hellinger, ajoelhe-se diante de seu pai e curve-se profundamente. Ele se ajoelha diante de seu pai, curva-se até o chão, estende seus braços com as palmas das mãos voltadas para cima. Cleusa, quer fazer algum comentário? Hellinger, após um tempo, levante-se e diga a ele: por favor, olhe para mim, como seu filho. Segundo filho, por favor, olhe para mim como seu filho. Hellinger para Luiz. Vá até ele e o levante. Luiz vai até seu filho, puxa-o para si e os dois se abraçam fortemente. Depois o filho fica novamente ao lado de seu irmão. Helena Júlia colocando a figura. Cleusa, seu microfone acho que está fechado. Não sei se você. Abri. Ah, Abri, eu esqueço do microfone, né? eu também. Então, assim, a gente tem aqui o, os pais, né? Os dois que estão constelando, o pai e a mãe da mãe, que são figuras importantes, e os filhos de frente para os pais, né? Olhando para os pais agora, né? Daí, na posição já de procurando a posição de solução, né? Ele dando a posição de solução. Pode prosseguir? Hellinger para esse filho. Como você se sente agora? Segundo filho. Melhor. Ainda falta algo, mas eu me sinto melhor. Também não posso olhar tranquilamente para a mãe. Algo ainda está em aberto. Hellinger para Rosa. Diga ao seu marido. Eu fico. Rosa. Eu fico. Hellinger. Agora você pode contar comigo. Rosa. Agora você pode contar comigo. Hellinger. Agora você pode me ter como sua mulher. Rosa. Agora você pode me ter como sua mulher. Hellinger. E eu tomo você como meu marido. Rosa. E eu tomo você como meu marido. Hellinger. Agora ela disse. O segundo filho acena fortemente com a cabeça. Isso me acalma muito. Hellinger ao filho mais velho. E para você agora? Primeiro filho, estou muito comovido e, ao mesmo tempo, aliviado e mais calmo. Hellinger faz com que os pais troquem de lado e pede aos pais da mãe que passem para o segundo plano. Aí ele coloca a figura, traz os pais para frente, o segundo filho acena fortemente
concordando com a cabeça. Hellinger para Luiz e Rosa. Está bem, agora conseguimos. Quer fazer algum comentário, Cleusa? Então, a gente vai fazer alguns comentários agora de todo esse contexto, né? Que nem aqui os avós foram para o segundo plano e a família. Então, assim, para quem está acostumado com as constelações de algum tempo para cá, ver esse monte, esse emaranhado de coisa, né? Que a própria constelação é um emaranhado, né? Quando eles começam, quando o casal começa a falar as questões, né, a própria colocação deles, no que eles trazem, eles não têm uma questão clara, né? Então, tem um monte de coisa que ele fica, tipo assim, o que é importante nesse monte de informação. E, por incrível que pareça, ele não cortou, ele deixou eles falarem um monte de coisa que eles tinham para falar. Mas, ele, assim, nada do que eles trouxeram diz por onde eu devo começar. Mas como ele já tinha sentido no começo que a mulher é que aparentava estar sofrendo, que deveria começar com ela, então ele coloca a família dela e a constelação praticamente desenrola a maior parte em cima da família da mulher, da família de origem da mulher, né? Então, assim, são passos que foi sendo dado no caminho do Bert, no caminho das constelações. Então, quando eu comecei a aprender constelação, assim, eu me lembro da primeira constelação que eu assisti, a pessoa tinha 11 irmãos, então foi colocado no campo pai, a mãe e os 11 irmãos. Foram colocadas 13 pessoas no campo para ver como elas se relacionavam. Só que se deixava no começo um movimento livre, depois o facilitador ia buscando esse movimento de solução, vendo o que faltava, vendo como o representante se sentia, como aquele, assim, o homem estava fraco, ele trouxe a mãe dele, colocou ao lado para dar força. Então, são passos importantes e que tem ainda consteladores que trabalham dessa forma, né? E isso funciona muito bem também, né? É uma forma diferente de trabalhar. É uma forma que a gente diz assim, ficou parado no caminho. Mas, às vezes, dependendo da história que chega até você, você tem que ir de uma forma mais didática, ou mais, né? Não, isso é uma forma mais didática de trabalhar do que você simplesmente colocar o movimento da alma, o movimento do espírito, para chegar a elucidar a questão, né? E ele deixa bem claro aqui, mas aí eu acho que isso que eu vou falar agora, talvez ele traz nessa coisa da explicação, enquanto a pessoa está envolvida, emaranhada na família de origem, ela não está livre para a família que ela constituiu, né? E fica claro nesse andamento, dentro da família dela, existia esse padrão do homem ser desrespeitado. Então, ela estava repetindo isso com o marido dela, e por isso ela expulsou o marido por conta da consciência, né? Da consciência leve, então eu expulso, que daí eu continuo pertencendo ao meu grupo, eu continuo ligada ao meu grupo. Ela também não estava se desligando do grupo dela. Então, precisou dele colocar na família de origem, colocar o pai dela para se desligar da família de origem dele, assumir a família atual, para que ela ficasse livre para assumir a família atual dela também. Vamos continuar lendo, que eu acho que ele deve estar trazendo alguma coisa, né, por conta do tópico, a prioridade do novo. E daí a gente reflete mais em cima do texto que ele traz. A prioridade do novo. Hellinger para o grupo. Se tivéssemos trabalhado apenas com o casal, isoladamente, não teríamos encontrado uma solução.
Primeiro, precisávamos resolver algo na família de origem da mulher. Depois de a mulher ter visto o que acontecia por lá, recebeu de lá a permissão de tomar o seu marido. Quando o seu pai se despediu da família dele, ela também obteve permissão de se despedir da sua família de origem e de virar-se para seu marido. Rosa, para mim foi muito importante ver que o meu pai se despediu de sua família. Hellinger para o grupo. Sem a separação plena da família de origem, a relação de casal fica sobrecarregada. Ninguém pode esquivar-se desse passo. Isso tem a ver, simultaneamente, com a culpa e a inocência. Sentimos-nos culpados quando nos despedimos da família de origem e nos viramos para o parceiro novo, apesar de se, apesar de se poder permitir que eles interfiram na relação de casal. Para Rosa, o sistema novo sempre tem prioridade em relação ao antigo. Portanto, a família atual tem prioridade em relação à antiga. Agora, se você se despedir da família de origem, também precisa despedir-se de um modelo, do modelo de que o homem tem que ir embora. Aliás, quando um homem é estimado, ele se torna especialmente bonito. Rosa ri e olha para o seu marido. Hellinger, tudo bem? Está bem? Foi isso? Tudo de bom para vocês. Vamos dar mais uma paradinha aí, né, para ver essa coisa da prioridade do novo, né? Para você estar livre para o novo, você tem que se despedir do antigo. Mas essa despedida do antigo tem que ser uma despedida onde você esteja em paz, em harmonia com o antigo, onde você esteja respeitando o antigo. Só assim você pode deixar ele para trás. Se você está emaranhado, se você está julgando o antigo, você também não está livre. Então, aquela coisa, você pensa que está livre, mas não está. Né? Daí você não está pronta para o novo por conta do emaranhamento. Por isso, lá nos dias anteriores, aquela fala, né? Para que o amor dê certo, primeiro eu tenho que estar em paz com a minha família, né? Para poder deixar, reverenciar essa família, para poder deixar ela para trás. Agradecer a família do parceiro por ter feito o parceiro para mim, para daí eu, junto com ele, poder olhar para frente. Né? Então, os dois têm que estar em harmonia com as famílias de origem para poder deixar para trás. E o que é deixar para trás? Né? Eu sigo levando tudo aquilo que vocês me deram. Eu vou em frente para um novo, levando aquilo que vocês me deram. E daí, juntos, os parceiros vão estar com as suas bagagens e conseguir entrar, né, tem que chegar num acordo para poder levar isso de uma forma diferente para frente, mas reverenciando os valores que os dois estão trazendo. Enquanto tiver negação dos valores que se traz de um lado ou do outro, você também não está livre para o passo seguinte. Né? Então, assim, nisso ele vem, né, nessa prioridade. Enquanto eu estava lendo, sem a separação plena da família de origem, a relação do casal fica sobrecarregada. Mas ninguém pode esquivar desse passo. Mas isso não quer dizer que eu estou descartando a minha família de origem. Eu estou dando um passo para frente, levando tudo aquilo que eu recebi dessa família com gratidão, para que esse passo possa dar certo. Né? Além do que o lugar que está ocupado não cabe mais ninguém, né? Hã? Lugar ocupado não cabe mais ninguém, né? Ninguém, né? Então, né, e para mim estar livre para o outro, eu tenho que estar bem comigo mesma, né? Eu tenho que estar inteira, senão
o próximo, o próximo passo. Se você não consegue, sempre falo para os meus alunos e clientes, né? Se você não faz uma boa despedida da família de origem, você não consegue constituir uma nova família. Primeiro, porque que esse lugar está ocupado, né? Então não está disponível para o parceiro ou para a parceira. E se a gente não fizer essa despedida, não é possível você passar para frente aquilo que você recebeu do papai, da mamãe, que recebeu dos avós, bisavós. Então, esse movimento, é bem ilustrado pelo Bert naquele poema do Boris von Munchausen, né? Que é A Bola Dourada, né? De passar para frente aquilo que recebeu dos pais, né? Né? Então, E para passar para frente, eu tenho que realmente ter recebido e ter incorporado. Eu tenho que ter gratidão por isso. Daí eu estou pronta para passar para frente, senão eu não tenho que passar. Como que eu vou passar algo que eu estou condenando, que eu não aceito, né? Então, assim, é um passo assim, que é fundamental e que é dificílimo, que é isso, que é sim. eu aceitar tudo que veio, né? E como ele disse, se eu aceito tudo, se eu tomo tudo do jeito que foi, a parte ruim não entra. Eu vou poder passar para frente a parte boa, né? Eu não vou precisar repetir o padrão antigo. Agora, enquanto eu questionar, eu julgar, eu não estou pronta. Eu vou ficar emaranhada e eu vou acabar repetindo o padrão, ou eu vou deixar para a geração seguinte levar em frente isso que não foi resolvido. É interessante que se a gente julga pai ou mãe, ou até os dois, a gente está julgando a gente também, né? Porque afinal de contas, eles estão aqui dentro de nós somos os nossos pais, né? Então, quando a gente julga eles, eu sempre digo assim, o que que fortalece e o que que te enfraquece? O que que fortalece você? Quando você olha com julgamento para o seu pai ou para a sua mãe, isso vai te fortalecer? Isso traz para você um sentimento de uma boa origem? Ou se você está julgando o pai ou a mãe, você está julgando também você mesmo. Isso vai te enfraquecer. Isso vai te enfraquecer para a sua vida, para os seus relacionamentos. Eu acho que é muito importante, né? A gente julgar uma parte que está aqui inerente a cada um de nós, né? Julgar algo que somos nós, né? Que somos nós mesmos, né? Afinal Julgar de algo contas, que somos nós. queira ou Então, não queira, eu goste ou não estou me goste, julgando. a gente, afinal, se queira ou a gente não queira, a gente goste ou a gente não goste, somos filhos daquele homem e daquela mulher que a gente conhece como pai e como mãe. Somos Então, filhos né? daquela história, né? Somos netos daqueles avós. Somos, nós somos aquela história. Nós somos a soma daquela história. Então, a gente tem que aprender a olhar para essa história com respeito e gratidão. Vamos ler mais. Continuamos? Podemos continuar, então? Vamos. Os pais são grandes e filhos pequenos. Hellinger para o grupo. Nessa constelação, foi preciso considerar que aqueles que não foram respeitados não devem facilitar nada para aqueles que foram presunçosos. Quando tem diante de si uma criança presunçosa, bons pais sentem a necessidade de cooperar. Tem também alguns terapeutas que sentem a necessidade de cooperar com o cliente, sem exigir dele aquilo que é realmente necessário. Um pai que foi desprezado permanece parado. Ele não se dirige à criança. Nessa hora, ela sabe que se trata de algo sério. Muitas vezes, uma criança que desprezou seu pai perde o direito em relação a ele. Quando o pai coopera com ela, esse fato é camuflado. Quando, porém, o pai diz, na realidade, você me perdeu,
assume a sua dignidade e exige da criança que ela o considere. Somente quando a dignidade é plenamente considerada, a criança pode se dirigir ao pai grande, como criança pequena. É importante na família que os pais sejam e permaneçam grandes. Os filhos não possuem os mesmos direitos que os pais, nem podem fazer as mesmas exigências. Os filhos precisam permanecer pequenos. Somente assim eles se tornam grandes. Os filhos que se dão ares de importância permanecem pequenos a vida inteira, inflados, porém pequenos. Só uma colocação aqui, quando ele fala disso, durante a constelação, tem um momento que ele pede para a filha fazer uma reverência para o pai, e o pai vai aceitar essa reverência, ele fala, não, você não faz nada, você fica aí parado, simplesmente fica parado e receba. Então, é muito comum, quando às vezes tem esse movimento na constelação, que o filho deita, imediatamente o pai quer ir até o filho e acolher. E é importante primeiro receber. Parece que é difícil para o pai ficar na posição dele e só receber. Tem uma tendência de querer se abaixar e de ir atrás, né? Então, esse é um movimento que a gente observa muito. Quando você pede, tipo assim, faz uma reverência, né? Parece que é difícil para o pai ou para a mãe ficar parado e simplesmente receber. Às vezes ele quer fazer reverência para o filho também. Você tem que estar dizendo, não, você não faz, você só recebe, né? Olha para isso e recebe, né? Porque a sua posição aqui você é grande e ele é pequeno, né? Então, são coisas que são muito importantes. E hoje, no dia a dia, fora do movimento de constelação, o que a gente vê nas famílias são as crianças sendo grandes e os pais sendo pequenos, ou estando nivelados, pai e filho do mesmo tamanho. Então, isso vai, tipo assim, eu fico olhando e fico vendo, isso vai trazer um problema futuro, porque as crianças vão, como ele diz aqui, vão ficar inflados, mas vão ser adultos pequenos, né? Vão ser adultos cronologicamente, mas com comportamento infantil, porque ele não está tendo essa figura de pai grande para ele ser pequeno diante do pai, né? Então, são coisas que a gente tem que estar bem atenta quando a gente está trabalhando e aparece essa dinâmica, né? Dos pais manter a dignidade, manter a postura e simplesmente receber a reverência do filho e ver o efeito que isso faz na alma, né? Daí esse finalzinho aqui, esse último parágrafo, eu acho assim, super importante. É importante que na família os pais sejam e permaneçam grandes. Os filhos não possuem os mesmos direitos dos pais, nem podem fazer as mesmas exigências. Os filhos precisam permanecer pequenos, né? É algo que a gente tem que estar sempre atento. Também tem algumas vezes eu percebo que acontece que também os pais entregam esse papel para os filhos, né? De serem seus pais, né? Cuidadores dos pais. Não cuidadores, no caso de necessidade por doença, por envelhecimento, mas serem cuidadores, né? Serem provedores dos pais, né? Então, os pais estão pequenos, então as crianças estão sendo que ser grandes. Então, assim, isso é muito comum você ver no dia a dia, os pais se comportando como crianças, né? Então, não sei. Aí é uma inversão da ordem, né? Tá É, havendo uma inversão. está A acontecendo tendência, na a sociedade, assim. tendência é que os filhos, às vezes, começam a determinar aquilo que os pais devem ou não devem fazer, e o sentimento interno, né, aquele sentimento interno é desse desrespeito mesmo, né? É esse efeito que ele está dizendo. Os filhos que dão ares de importante, tipo assim, então, às vezes não é nem o emaranhamento que está acontecendo ali, não é que o filho quer ser grande, o pai está tão pequeno que ele precisa ser grande. Uhum, sim.
Então, tem uma inversão na hierarquia e isso vai ter uma repercussão futura, né? Vamos ver se a gente termina Aham, essa sim, relação e deixa para o Renê a próxima, vamos. Amor e ordem. amor e ordem. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo sobre o amor e a ordem. O que é maior e o que é mais importante? O amor ou a ordem? O que vem primeiro? Muitos acreditam que, quando se ama o suficiente, tudo fica em ordem. Muitos pais que pensam, muitos pais pensam que, quando amam seus filhos o suficiente, esses se desenvolvem exatamente do modo que desejam. A maioria dos pais pensa assim, que pensa assim se decepciona. O amor por si só, pelo visto, não basta. O amor precisa se inserir em uma ordem. A ordem é prescrita ao amor. Assim também acontece na natureza. Uma árvore se desenvolve segundo uma ordem anterior. Não é possível modificá-la. Ela pode se desenvolver apenas dentro dessa ordem. O mesmo ocorre com o amor e com as relações interpessoais. Só podem se desenvolver dentro de uma ordem, e essa ordem é prescrita. Quando sabemos algo sobre as ordens do amor, então o nosso amor e a nossa relação possuem a maior chance de se desenvolverem plenamente. Hoje, de manhã, já descrevi algumas ordens do amor. Uma delas foi aquilo que é diferente, possui o mesmo valor. Homens e mulheres são diferentes, porém possuem o mesmo valor. Quando o casal reconhece isso, o amor possui uma chance maior. A segunda ordem é o dar e o tomar. Precisam estar em equilíbrio. Quando um precisa dar mais que o outro, a relação está perturbada. Esse equilíbrio é necessário. Em relação ao equilíbrio, mais uma coisa precisa ser considerada. Hoje de manhã, falei sobre como a necessidade de equilíbrio deve confluir com o amor e como, a partir disso, a troca cresce. Essa necessidade de equilíbrio também existe no sentido negativo. Quando um parceiro atinge o outro sente a necessidade de atingi-lo também. Sente-se ferido em sua dignidade e, por isso, acredita ter o direito de ferir igualmente o outro em sua dignidade. Essa necessidade é irresistível. Portanto, muitos que sofreram alguma injustiça sentem-se no direito de atingir o outro. Então, essa necessidade de equilíbrio acrescenta-se ainda o sentimento. Agora possuo direitos especiais através da injustiça que foi cometida contra mim. Possuo direitos especiais. Desse modo, não atingimos o outro da mesma forma que ele nos atingiu, mas o atingimos um pouco mais. Por ter atingido o outro um pouco mais, o segundo agora também se sente no direito de atingir o primeiro e, por se sentir no direito, ele irá atingi-lo mais ainda. Intensifica-se, desse modo, em uma relação a troca de algo grave, e ao invés da felicidade, cresce a infelicidade. Pode-se reconhecer a qualidade de uma relação conferindo-se a troca, acontece no bem e no mal. E qual seria a solução? Existirá alguma solução? Muda-se da troca de algo ruim para a troca de algo bom? E como se faz isso? Existe um segredo. Para isso, vingamo-nos do outro através do amor. Isso significa: atinge-se o outro, porém um pouco menos. Assim cessa a troca de algo ruim, e os dois podem reiniciar uma troca, uma boa forma de se dar. Esse é um aspecto importante das ordens do amor. Quando se sabe disso,
Muito nas famílias pode retomar um rumo positivo. Por ora, isso basta. Existem mais coisas a serem ditas a respeito disso mais tarde. É, aí, assim, essa reflexão sobre as ordens do amor, né, é super importante, né, da gente estar sempre lembrando nessa coisa do que ele traz, né? Então, existem as ordens, elas atuam independente da nossa vontade. Então, quando a gente conhece essas ordens e respeita, os relacionamentos têm chances maiores de serem saudáveis, né? E daqui ele frisa bastante essa coisa do equilíbrio de troca, né? Então, né, eu gosto do Eurico, eu dou algo para ele, né? Como eu amo, eu faço algo bom para ele. Se ele me ama, ele também vai fazer algo bom para mim. Mas como ele me ama, ele vai fazer algo maior do que eu fiz para ele. Então a gente começa aquela coisa da troca positiva. Eu dei algo para ele me retribui com algo maior, né? Como eu recebi algo maior, eu vou novamente dar algo maior, e daí vai tendo a troca positiva e o relacionamento vai aprofundando. Daí vem o negativo, que é difícil das pessoas aceitarem, né? Eu amo o Eurico, mas eu dei uma pisada na bola e eu magoei o Eurico, eu feri ele de alguma forma, né? Então, ele está com raiva, daí ele vai me ferir mais do que eu o feri. Na hora que ele me fere mais, eu vou me sentir no direito de retribuir, eu vou ferir ele mais de novo. Daí isso vai caminhando, esse negativo vai caminhando, e só vai trazer infelicidade. Porque, né, como eu fui ofendida, eu tenho o direito de ofender. Daí o Helling trouxe essa chave de ouro, que é a solução, né? Ele me feriu, eu vou feri-lo também, mas eu vou ferir um pouquinho menos. Como eu amo, eu vou ferir, mas eu vou ferir um pouco menos do que ele me feriu. E daí eu não deixo espaço para que ele tenha algo para fazer de novo. Daí a gente pode ter um equilíbrio, né? Tipo assim, eu não vou ficar com aquela sensação, eu fui ferida, então eu perdoei, eu desculpei, porque aí eu vou me colocar numa posição de superioridade. Eu vou retribuir o que eu recebi, mas por amor, um pouco menos, para que a relação tenha chance de ter equilíbrio novamente. É interessante, né, Cleusa, que mesmo a espiral sendo negativa, né, ainda os dois continuam próximos, né? Continuam Ainda continuam próximos. próximos. E Eles assim, continuam próximos. quando você não dá chance para esse negativo continuar, ele Hum, cessa. Eles Agora, se cessam, você dá chance, ele vai chegar no fundo do poço. vai até o fundo do poço. Ou se você não equilibra essa troca negativa, também acontece aquele distanciamento, né? Esse aqui vai te ferindo, 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 e o outro está aqui todo, né, fortão, não consegue equilibrar. Superioridade, né? Tipo assim, não retribuindo, ele vai se colocando como maior. E Um isso vai maior. no relacionamento. É. Aí há esse distanciamento, né? Cria-se uma distância que aí chega num ponto que ambos não se veem mais, né? Aí esse daqui que está aqui em cima vai buscar alguém para equilibrar, e esse aqui que está aqui embaixo vai buscar alguém para equilibrar, alguém que seja, que possa estabelecer esse equilíbrio de troca com ele. Você quer falar, Norberto? É, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Quando eu li esse capítulo, e revendo agora a leitura do Eurico, é, sei lá, eu não sei como colocar, mas eu vou procurar ser bem claro. Por mais que a gente se esforce, ou mesmo que você tenha esse conhecimento,
você trabalhar o teu emocional de maneira com que os revides ou as respostas sejam tão poucas ou baixas de que não haja o motivo para um novo revide, é algo que demanda um aprendizado muito grande. Porque normalmente no ímpeto ou na desarmonia ou naquele momento, o maior acaba acontecendo. E aí a pessoa se vê no motivo de revidar novamente. E isso é uma construção negativa. Como é que eu ia dizer? O Eurico estava falando e eu pensando. É como se fosse dentro de uma reação, de uma experiência, de uma reação, de uma experiência química, ou de algo que você precisa equilibrar os ingredientes para que eles possam realmente ter uma reação benéfica e que gerem resultado, você não consegue. A balança está sempre pendendo para um lado ou para o outro. Aí eu faço uma pergunta. A constelação como um todo, a gente consegue harmonizar isso, ou isso é uma tarefa que demanda um trabalho maior, de um lado, de outro, ou do casal? Olha, a constelação vai poder mostrar para você se nesse comportamento tem esses emaranhamentos, como ele mostra nessa constelação, tá? Né? Tipo assim, tipo assim, por que que o homem foi morar no sul e a mulher no norte? Ah, porque ela me expulsou. A constelação mostrou por que que ela expulsou ele, Sim, porque existia isso dentro do contexto dentro do do contexto dela. E daí, dela. através da constelação, ele corrigiu aquilo que existia dentro do sistema dela para que ela ficasse livre daquele emaranhamento. A constelação pode te mostrar um emaranhamento e, de repente, te liberar desse emaranhamento, mas ela não pode Beleza. fazer essa mudança interior em você. Interior. Você vai ter um comportamento. A partir de hoje, eu virei santo. A constelação não Eu consegue. sei disso. Não, eu entendi. Hoje, Eu e, entendi. tá- tipo assim, e o que ele deixa bem claro, se eu me coloco na posição, o outro me ofende, eu digo sim, o outro me ofende, eu digo sim, eu vou estar colocando numa posição de super, eu sou melhor do que ele porque eu consigo perdoar. Então, eu vou Sim, estar. o perdão excessivo também é algo que não é positivo. Então, e esse perdão, ele afasta, ele não liga, ele não une, Sim. né? É Então, muito elegante isso. Isso aqui é muito elegante. Eu acho elegante. Eu diria elegante. Não é só né? positivo, é elegante. Então, assim, o que a constelação consegue mostrar são o porquê de alguns comportamentos. Ela não Sim. consegue fazer a pessoa mudar da água para o vinho. Não, nem há como. Você pegar pessoas que já têm algo dentro dele e depois de dezenas de anos de comportamento, você fazer com que isso vire uma chave, não é tão fácil assim. Hã? Mas na hora que você tem a compreensão do porquê, fica mais Sim. fácil, né? Quando você vê o porquê, assim, quando você não conhece o motivo, é destino. No momento que você conhece, você tem opção de dizer sim ou não. Ou Você não. tem opção de escolha, né? Sim. Então, a constelação vai estar mostrando esses caminhos. Ela não vai estar unindo casais, não Não. vai estar mostrando. Sim, perfeito. Fala, Helena. Falar rapidinho. Até para exemplificar isso que o Norberto perguntou, também teve um caso desse no Hellinger Days, de um casal, e era traição. E Hum. aí, enfim, a constelação foi bem longa, assim, mas chegou um ponto que a Sophie Hellinger perguntou para a pessoa que foi traída assim, o que que você vai pedir de compensação, né, para poder o equilíbrio de troca. E aí a pessoa não queria, assim, ela não pediu nada e ela ali na hora ela demonstrava que ela não queria pedir, né?
Mas, enfim, aí a constelação, gente, foi para um lado, foi para o outro, continuou mostrando que tinha-se necessidade desse equilíbrio, e no final, assim, ela mostrou, né, a solução, que teria que ter isso, fizeram um pouco desse movimento, mas você vê que ainda tinha ali algo que impedia, né? E é isso, mostrou e agora é uma escolha deles, né? Então eles tomaram consciência do que realmente ocasionou essa traição, né? Que eram coisas que já haviam, esse desequilíbrio já vinha acontecendo, né? E ali ficou muito claro para ambos, né? Que era uma escolha deles agora. Então, tem essa consciência, a gente que se trabalha, é lógico que a gente vai trabalhar isso internamente, mas muitas pessoas não têm. E aí, o que eu achei interessante é que ela foi lá porque a terapeuta indicou, olha, acho que ela fazia terapia, e a terapeuta indicou, ela indica você fazer uma constelação. Eu conheço casais que passam por situações disso e eu falo, olha, vai conhecer o trabalho de constelação, vai fazer, né? Até pessoas muito do meu ambiente íntimo, então eu nem posso trabalhar com eles. E a escolha, não foram, entendeu? Então vão ficar patinando nisso e vai se repetir as histórias. Então, foi bem E interessante isso. um dos livros, eu acho que é no Simetria Oculta do Amor, ele cita uma história de de um amigo que veio conversar com, não sei se foi com Gunther, não lembro qual deles, né, conversar com ele, que, tipo assim, eles estavam casados há 20 anos e tinha acontecido algo no casamento que ainda estava reverberando, né? Daí o que que aconteceu? Na lua de mel, ele deixou a mulher e foi viajar, foi fazer uma viagem com os pais. Não sei se vocês lembram dessa história que tem num dos livros, né? Daí ele fala para ela assim, mas você perguntou para ela o que que ela quer que você faça para compensar isso? Né? Então, fazia 20 anos que tinha acontecido e isso reverberava ainda no relacionamento de casal, porque ela não teve uma compensação. E assim, e bem claro, ele não disse não para a família de origem. Ele deixou a mulher e ficou com os pais num momento que seria um momento dos dois. E isso ficou reverberando durante 20 anos de casamento. Então, são situações, né, que nem, tipo assim, daí, assim, você perguntou para ela o que que ela quer que você faça para compensar, né? Às vezes precisa desse passo, né? Tipo assim, eu sinto muito, eu fiz isso, como que eu posso corrigir? O que que eu posso fazer para você para compensar isso? Então, são movimentos que podem acontecer, que podem existir, né? A constelação mostra que a gente tem essas possibilidades. Gente, olha, nós já avançamos no horário, né? Tipo assim, é muito bom ter vocês, muito bom, tipo assim, com esse monte de figura, eu não sei se a gente conseguiu fazer uma compreensão, principalmente para quem vai ver depois e não tem o livro, né? Mas a gente vai tentando, da melhor forma que a gente pode, estar trazendo informação sobre essas posições, sobre essas falas, e a gente não esquecer nunca que as falas que o Bert traz sempre é de acordo com aquela situação que ele está vendo naquele momento, que não é uma cartilha de conduta, né? A mensagem que tem no final, sim, né? Tipo assim, o amor é maior, o amor é que tem que prevalecer, né? Tipo assim, dentro da compreensão, né? Obrigada, gente. Obrigada, Eurico. Obrigada, Helena. Posso só fazer uma observação? Se alguém não tiver o livro, eu tenho ele em PDF. Aí eu compartilho no chat o meu e-mail e a pessoa pede para mim e eu envio. Olha, a gente resolveu no começo do grupo que não compartilharíamos PDF, Tá, tá? Então, o ideal é as pessoas comprarem o livro para tudo bem. honrar os autores. Não, Desculpa. eu tenho o livro. É, Não, sim. então, assim, a gente, você já tinha dito que tem o livro,
Mas se a gente não honrar os autores e as editoras, vai chegar uma hora que a gente não vai ter, né? Sim. Inclusive, assim, eu sou muito grata à editora Ashman, né? Ao Décio, à Ilma, ao Peter e à Tsuyuko, que montaram essa editora, porque na época a gente tinha 3 livros ou 2 de Constelação. Eles montaram essa editora com esse objetivo, de quando eles viram o tamanho da obra que o Bert tinha na Alemanha, que não tinha traduzido, eles montaram a editora com esse propósito. Em pouco tempo, eles conseguiram trazer um monte de livros. Então, eu acho que a gente tem que honrar isso. Não digo isso por não honrar, sim por ajudar, mas sem problema, eu concordo com a senhora. Então, tá, gente. Obrigada mesmo de vocês estarem aqui. E obrigado da oportunidade, tá Boa bom? noite, pessoal. Boa Agradecido. semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, até Boa semana que vem. noite. Tchau, tchau.